Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem. Hoje nós vamos conversar sobre isso daqui. Esse daqui é um prontuário SUAS, eu uso muito no meu local de trabalho. Então se você não me conhece, eu sou assistente social, eu trabalho no CRAS. E esse daqui é o livro que nós registramos todas as informações a partir de um acompanhamento do PAIF. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre ele. Vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro e também, como exemplo, eu vou trazer um caso fictício, mas que facilmente apareceria no CRAS, porque é sobre Bolsa Família, para dar um exemplo de como que eu faria um acompanhamento desde abrir ele até o proceder, né, conforme foi encaminhando esse acompanhamento, até o momento de encerrar esse acompanhamento do PAIF. Eu pretendo gravar um vídeo mais específico falando só da parte de abertura de acompanhamento, só da parte de desenvolvimento e só da parte de conclusão, né, encerramento do acompanhamento PAIF, porque é muito complexo, não dá pra eu passar aqui super rápido pra vocês, então eu quero fazer um vídeo mais detalhado, mas claro, só se vocês tiverem interesse, então comentem aqui embaixo se vocês têm interesse em ver esse tipo de vídeo, mas hoje eu vou passar bem rapidinho com vocês sobre esse prontuário e também trazer o nosso exemplo. Então se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que é @julie12larissa e deixa um comentário aqui embaixo também, tá? E bora pro vídeo. Então este daqui é o prontuário SUAS do Sistema Único de Assistência Social. Ele é um prontuário bem completo, mas não são em todas as unidades do CRAS ou do CREAS que tem este tipo de prontuário a ser utilizado, tá? Então eu já ouvi relatos de unidades que não tem isso daqui, não digo aqui no meu município, mas relatos de pessoas da internet que fez estágio no CRAS ou que trabalha já como assistente social. Este prontuário aqui, eu acho que ele é muito bom porque ele é muito completo e sucinto nas informações. Então, primeiro, eu vou passar rapidamente com vocês em alguns pontos desse prontuário, o que tem aqui para ser preenchido. E aí, eu vou trazer também um exemplo fictício de um acompanhamento do PAIF, tá bom? Aí eu vou explicar aos pouquinhos. Então aqui na primeira página a gente tem a identificação do nome da pessoa, o número do prontuário, se a unidade é CRAS ou CREAS e o nome da unidade. Esse daqui ele vai estar bem rabiscado porque é um rascunho, tá? E aí aqui tem um registro simplificado dos atendimentos. Então conforme você for fazendo o acompanhamento, você vai escrevendo aqui de forma sucinta o que aconteceu. Então eu coloquei aqui como exemplo, dia 11/2, foi a abertura do PAIF, do acompanhamento, pela técnica Julie. Dia 20/2 teve uma visita, então a gente vai colocando aqui as coisas que nós fomos fazendo a cada dia. Aqui tem uma instrução profissional e uma coisa muito importante que fala nesse trecho é que este prontuário ele não é para ser aplicado como uma forma de entrevista. Não é para eu chamar a pessoa assim, por exemplo, chegou no acolhimento, ela agendou para falar com a assistente social, chegou no acolhimento e aí ela falou determinada situação e eu decidi abrir um acompanhamento. E aí eu não vou chamar ela num dia seguinte ou em outro dia para abrir o acompanhamento e eu vou pegar isso daqui e eu vou fazer uma entrevista, que é o quê? Preencher várias lacunas com essa pessoa, ficar entrevistando ela. Ah, você mora sozinha? Não, você mora com quem? Com tantas pessoas. Qual é o nome de cada pessoa? Qual a data de nascimento de cada pessoa? Você mora de forma de aluguel? É casa própria? Não é para ser no sentido da entrevista, tá? Isso daqui é para você ir escrevendo ao longo do acompanhamento, para não ficar algo muito restrito, assim, maçante, sabe? É algo que vai ali no dia a dia, na conversa, você vai identificando as informações e o profissional vai aqui preenchendo, tá bom? Aqui, ó, diz aqui, toda informação anotada, registrada, inclusive dos campos fechados, deve ser fruto do processo natural de diálogo e de escuta qualificada que são próprios do trabalho social com as famílias. Então, isso daqui não é um formulário, uma entrevista para você fazer, tá? Você vai captando as informações ao longo do seu acompanhamento. Então, na primeira página, o meu tá tudo rabiscado porque é um rascunho, mas na primeira página tem a identificação. Então, a gente vai identificar aqui a pessoa referência da família, a identificação da pessoa de referência e endereço da família. Então, é nome, quem é a pessoa de referência? Geralmente, quem foi até o serviço solicitar alguma coisa ou trazer alguma demanda.
tá? Então essa acaba sendo a pessoa de referência. Então tem o nome completo, o apelido, caso seja relevante, ou o nome social, nome da mãe, o NIS, CPF, RG, enfim, endereço, bairro, município, telefone, ponto de referência. É muito importante a gente anotar ponto de referência, principalmente se você trabalha em territórios que são, como por exemplo, becos, morros, que não tem como posso dizer, um endereço mais regularizado, entendeu? Então, às vezes é beco, é travessa, e é muito importante ter o ponto de referência para a gente se localizar. E aí aqui embaixo tem a forma de ingresso na unidade. Então, como que a pessoa chegou no CRAS? Aí tem aqui por demanda espontânea, por busca ativa, por encaminhamento da saúde, da educação, etc e tal. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi de uma demanda espontânea, então a pessoa foi até o CRAS. E por que razão? Por conta da suspensão do Bolsa Família. E aí aqui embaixo a gente assinala, né, o que ela está recebendo, se ela recebe algum programa social, e é o Bolsa Família, né? Então ela veio de demanda espontânea por conta da suspensão do Bolsa Família. Passando a página, a gente tem esta tabela aqui de identificação. Então aqui a gente vai colocar toda a composição familiar. Quem que mora com essa pessoa? Quem que são as pessoas? São crianças? São adultos? A gente vai colocar tudo aqui. Então, a gente sempre coloca a primeira pessoa, a pessoa de referência daquele núcleo familiar. Então, o nome completo, masculino ou feminino. Isso daqui eu acho meio ruim, só ter essas duas opções, né? Data de nascimento, qual a idade. E aí, aqui tem o parentesco com a pessoa. Então, por exemplo, aqui é a Neide. A Neide é a pessoa fictícia que eu peguei para dar esse exemplo para vocês. Então, o primeiro nome vai ser o da Neide. O segundo, ela tem uma filha chamada Gabriela. Então, eu vou colocar aqui Gabriela, lá. Feminino, a data de nascimento, a idade e o parentesco, a filha, tá? Essa parte aqui eu geralmente não anoto, só quando de fato tem uma pessoa com deficiência. Mas aqui, caso precise de algum tipo de documento. Então, como não é entrevista, eu só vou escrever aqui se a pessoa está precisando de algum documento, por exemplo, se a pessoa trazer essa demanda, ou se eu identificar essa demanda durante o acompanhamento. E aí, a gente passa aqui por uma parte que tem para preencher mais coisa. Aí aqui são questões habitacionais, então se a casa é própria, se é alugada, se é de alvenaria, se tem acesso à energia elétrica com medidor próprio, compartilhado, ou se não tem medidor, né, se é tipo gato, se tem água, se tem coleta de lixo, enfim, as questões aqui da residência. E aí aqui você sempre vai ter um espaço para preencher informações extras. Então, do nosso exemplo, eu sempre coloco a data. Você tem que colocar a data e aí depois a assinatura e o carimbo para identificar qual é o profissional que está fazendo as anotações. Então, eu coloquei aqui 11/2, casa alugada por R$600, com água e luz irregular. Ou seja, tem acesso à água e luz, mas não é de forma regular, né? 3 cômodos divididos entre sala, cozinha, banheiro e quarto. É só uma anotação aqui de exemplo para vocês entenderem. E aqui eu coloquei o valor do aluguel e eu vou explicar depois para vocês. Passando aqui, tem várias coisas, né? Então aqui tem questão de educação, se a pessoa terminou a escola ou não. Aí tem a parte de trabalho e renda, as condições de saúde da família, acesso a benefícios eventuais, convivência familiar e comunitária, participação em serviços, programas, projetos que contribuam para o desenvolvimento da convivência, situações de violência e violações de direitos, histórico de cumprimento de medidas. Essas partes aqui já não é tão do CRAS, né? Mas como esse prontuário serve tanto para o CRAS quanto o CREAS, tem essa parte aqui. E também, se tiver o histórico, a gente pode preencher mesmo estando no CRAS. Histórico de acolhimento. E aqui essa parte que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho é sobre a evolução do acompanhamento familiar. Você vai escrever aqui como chegou, qual foi a demanda, qual é o plano de intervenção, os registros do dia a dia, até a reavaliação do atendimento ou o fechamento desse acompanhamento. E aí tem bastante páginas voltadas a isso. E mais aqui para o final, tem essa parte aqui, que é um registro sintético de avaliação de resultados do acompanhamento. Então, você vai colocar aqui,
foram disponibilizados todas as ofertas da assistência social, então serviços, benefícios, programas, projetos, cuja necessidade havia sido identificada pelo profissional? Sim, parcialmente, sim, mas não, né, mais ou menos, e não. Em relação aos encaminhamentos da família e indivíduo para as demais políticas, houve atendimento efetivo e resolutivo por parte da área que recebeu o encaminhamento? Sim, não, enfim, coloca aqui. A família reconhece o serviço de acompanhamento como algo que contribui para a superação ou enfrentamento dos seus problemas e dificuldades? Como você classifica os resultados obtidos até o presente momento? Então, houve um agravamento, uma piora em relação à situação inicial. Então, a demanda trazida inicialmente por essa família ou por esse núcleo familiar, ou só por essa pessoa, né? A situação atual é equivalente à situação inicial, então não teve nenhum avanço. Houve avanço, melhora na capacidade de enfrentamento ou de superação dos riscos e vulnerabilidade. Houve significativo avanço, melhora na capacidade de enfrentamento. Então você vai aqui registrar de forma sucinta todo esse acompanhamento, toda essa análise do acompanhamento, se surtiu efeitos, né, ou não. E aí tem aqui vários campos iguais, porque só porque você abriu uma vez o acompanhamento não quer dizer que nunca mais aquela família vai precisar de um acompanhamento. Então, este acompanhamento ele pode ser fechado, né, encerrado e aberto novamente quando surgir a necessidade. Aí aqui tem outras coisas, mas a gente acaba nem usando essa parte aqui. Eu vou deixar nos comentários o link para vocês acessarem esse prontuário aqui de forma online. Tem um PDF online na internet. Então, se vocês tiverem mais interesses de ver com mais detalhes, vou deixar aí o link para vocês. E agora nós vamos entrar no nosso exemplo fictício de um acompanhamento do PAIF. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto do vídeo, que é de um exemplo. Esse exemplo é fictício, então o nome é fictício, mas é uma demanda que aparece bastante para mim no CRAS e que certamente vai aparecer para você em algum momento, principalmente se você for da parte do CRAS, tá? Lembrando que é sobre o Bolsa Família, mas você não precisa estar no CRAS para saber sobre o Bolsa Família. É muito agregador você ter conhecimento de diferentes áreas, até porque isso vai facilitar você fazer algum tipo de encaminhamento para aquele usuário quando necessário. Então, o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é de uma moça chamada Neide. Não vou, assim, especificar muito, é um exemplo geral, só para vocês entenderem como que funciona aqui o acompanhamento. Eu quero fazer também um vídeo bem mais específico falando sobre a abertura deste prontuário, né, e o fechamento também do acompanhamento PAIF. Então esse daqui é mais pra gente conversar um pouquinho sobre o prontuário, as coisas que tem aqui e mais ou menos como a gente faz ali o acompanhamento. Mas claro também que se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo só falando da abertura de acompanhamento, porque tem várias nuances, várias questões que não tem como eu falar aqui para não ficar muito longo. Então o foco é mostrar aqui esse prontuário no momento. Então, vamos lá. Qual vai ser o nosso exemplo? A gente tá lá, assistente social do CRAS. Eu vou falar do CRAS porque, enfim, é o local que eu tô atuando, então é mais fácil de trazer pra vocês. E aí, lá no CRAS, tem dias de acolhimento. Então, por exemplo, toda terça, toda quarta, toda quinta, tem um técnico ali, assistente social, para atender as demandas que chegam no CRAS e são de formas agendadas, tá, gente? Depende muito do caso para ser atendido ali na hora, se for uma emergência, uma questão de calamidade ou de violência, enfim, se for algo mais emergencial, a gente atende ali na hora, claro, mas por via de regra, é sempre agendado, assim a gente consegue ter até um controle nos atendimentos, né? Então, essa pessoa foi lá no CRAS, marcou um agendamento para falar com o assistente social e chegou o dia do acolhimento dela. E aí, ela chegou por demanda espontânea, então ela que foi até o CRAS, ela não foi encaminhada de nenhum outro local, ela foi diretamente no CRAS. E a razão foi por conta que o Bolsa Família dela foi suspenso. Chegou a data do pagamento, que ela deveria receber o Bolsa Família dela. Ela foi lá sacar, tava falando que estava suspenso e não tinha dinheiro nenhum na conta. Então, essa é a nossa demanda inicial. E aí, aqui, né, esse prontuário, ele é utilizado já quando a gente abre o acompanhamento, tá bom? Então, eu já vou pular a parte de um acolhimento e já ir direto aqui pro acompanhamento. Lembrando que esse prontuário, ele é para ser captado as informações aos poucos. Então, a partir desse primeiro atendimento, eu já peguei algumas informações. Então, quem mora na casa, qual a renda, é Bolsa Família, quanto que recebe, tem gastos com o que? É aluguel, é casa própria,
Tem as questões aqui de saneamento, de acesso, casa própria, é cedida, é alugada? Ah, é alugada, ok. Qual o valor do aluguel? Tudo isso é importante a gente saber, porque assim a gente consegue mensurar mais ou menos o quanto ela recebe do Bolsa Família e o quanto de gastos ela de fato tem. Então aqui eu já coloquei, né, que eu falei pra vocês. Casa alugada por R$600, com água e luz irregular, 3 cômodos divididos entre sala e cozinha, banheiro e quarto. Então aqui eu já consigo identificar o quê? O valor do aluguel. Tem água e luz irregular, então ela tem acesso à água e luz, mas ela não paga porque é de forma irregular. Já temos essa primeira informação. E aí aqui a questão da parte de habitação. Então a casa dela tem 3 cômodos, dividida entre banheiro e quarto, e aí tem uma sala e cozinha que é junto. É importante essas informações, por quê? Porque eu consigo ver também qual é a relação de quantidade de cômodos para a quantidade de pessoas. Então, sei lá, são 8 pessoas da família, só tem um quarto, então dorme todo mundo junto. Coisas assim, sabe? E isso a gente vai pegando aos poucos. Não quer dizer que no primeiro atendimento eu já vou perguntar sobre a casa dela, enfim, depende muito de como vai sendo o atendimento, né? Passando aqui, a próxima anotação que eu coloquei aqui foi aqui a parte de convivência familiar e comunitária. Aqui você coloca se tem questões de conflito nas relações conjugais, então é conflituoso com violência ou sem violência, não tem conflito, essas coisas assim. E aí eu coloquei aqui outra observação. Então, maior parte da rede de apoio é oriunda do Nordeste, mas tem tios na cidade com vínculos mais fortalecidos, além da vizinha Ana, que auxilia com as crianças quando a Neide, né, faz bicos, faz trabalhos informais. Então é bom a gente sempre dar uma olhada na questão da convivência, da rede de apoio, se tem ou não tem, se tem alguém que ela pode contar, se não tem, tem família aqui na cidade, quem são, tem proximidade, não tem vínculo, é importante dar uma atenção nisso também. Passando aqui mais adiante no nosso prontuário, a gente já vai chegar na parte que é sobre o planejamento e a evolução do acompanhamento. Vocês podem ver que eu escrevi bastante aqui pra gente conversar, mas tá bem legal isso daqui, eu acho que vocês vão conseguir entender bastante. Não esqueçam de deixar um comentário aí depois, tá bom? Se vocês acharam legal esse tipo de vídeo, se vocês tiverem dúvidas, comentem aí também que eu vou respondendo aos poucos. Então, aqui tem várias páginas de evolução do acompanhamento familiar. Então, aqui, dia 11/2, vai ser o nosso primeiro dia fictício de abertura do prontuário. Então, o que eu vou colocar aqui na primeira vez do meu prontuário? Eu vou escrever que a pessoa veio no acolhimento, trouxe determinada demanda, as informações pertinentes desse acolhimento e o porquê que eu decidi abrir a avaliação. Além disso, também a gente tem aqui uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que são as vulnerabilidades identificadas e as ações, né, que vamos desenvolver a partir disso, que é basicamente o plano ali de intervenção, né, de acompanhamento familiar. Então, vou ler aqui com vocês o nosso caso fictício. Na presente data, Neide compareceu para acolhimento social. Durante o atendimento, relatou que o seu benefício do Bolsa Família foi suspenso, não conseguindo receber os R$ 1.300 mensais. Em consulta ao sistema, foi constatado que o motivo da suspensão se deu por conta da filha Gabriela não estar matriculada em uma instituição de ensino, entre parênteses 4 anos. No que tange ao financeiro, o Bolsa Família é a única fonte de renda do núcleo familiar. Neide não recebe pensão do genitor das crianças e não trabalha formalmente, fazendo bicos como faxineira. Além disso, mora de aluguel, R$ 600. Por fim, após a avaliação técnica, foi decidido pela abertura de acompanhamento no PAIF, a fim de apoiar o núcleo familiar durante o período de suspensão do Bolsa Família. Ademais, foi orientada sobre o pedido de pensão via Defensoria Pública e acordado o encaminhamento de recurso alimentar quando houver disponibilidade. Então, eu fiz o atendimento dessa pessoa fictícia, Neide, e a partir desse atendimento eu fui captando informações relevantes a partir da demanda que ela trouxe. Então, a demanda inicial foi suspensão do Bolsa Família. Eu poderia colocar só isso aqui, mas ia ficar muito vago, ia ficar muito fragilizado a minha descrição. Até porque a gente precisa pensar também que eu não vou ficar no serviço público para sempre. Uma hora eu posso ser exonerada, eu posso sair. Então é importante manter o prontuário organizado, legível e com as informações todas aqui pertinentes.
tá? Assim, se chegar um novo técnico, ele vai entender aqui já o que já foi feito e o que ainda talvez precisa fazer. Então, vamos por partes, né? No primeiro bloco, eu coloquei a data, é sempre importante colocar a data e a assinatura e o carimbo, assim você identifica o profissional. Então, na data, e aí eu sempre escrevo assim, na presente data, pessoa tal compareceu para acolhimento social. Durante o atendimento, relatou, aí eu escrevo a demanda que a pessoa trouxe. Então, relatou que o seu benefício do Bolsa Família foi suspenso. Eu poderia colocar um ponto aqui, foi suspenso. Mas é importante eu colocar o valor, por quê? Porque aí eu já sei que ela recebe R$ 1.300 ao todo e ela já tem um gasto que é de aluguel, que é R$ 600. Então, na verdade, tirando 600 desses R$ 1.300, ela já tem um valor reduzido aí do Bolsa Família para contar o quê? Com outros gastos, então alimentação, transporte, outras questões. Então assim a gente já consegue também identificar uma questão de vulnerabilidade aí na parte da renda, né, do financeiro. Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto, em consulta ao sistema, porque no caso a gente consegue consultar os motivos, né? Foi constatado que o motivo da suspensão se deu por conta da filha Gabriela não estar matriculada em uma instituição de ensino. E aí eu poderia dar um ponto aqui, mas eu acrescento uma informação relevante também, que é ela tem 4 anos. E a partir dos 4 anos precisa estar ali matriculada. Então foi por conta disso que o benefício dela foi suspenso. Então, ok, mais um ponto. Embaixo, no que tange ao financeiro, então eu trouxe aqui um parágrafo só falando da parte financeira. Por quê? Porque conversando com ela foi o que eu identifiquei. Até porque o benefício dela foi suspenso. Então, ela vai ficar 2 meses sem receber esse tipo de renda, tá? Então, vamos lá. No que tange ao financeiro, o Bolsa Família é a única fonte de renda do núcleo familiar. Então, olha só o nível de vulnerabilidade. Ela só recebeu o Bolsa Família, era a única fonte que ela tinha de acesso a dinheiro. E aí, ele foi suspenso. E a suspensão dura 2 meses. Então, ela tá praticamente sem renda nenhuma durante 2 meses. Ela, a família dela. Neide não recebe pensão do genitor das crianças, então não tem outras fontes de renda e não trabalha formalmente, então ela faz bicos como faxineira. E a gente sabe que bico não é algo que tem sempre e não é um valor alto, então já fica aí uma situação aqui, uma análise social da situação financeira desse núcleo familiar. E aí, além disso, mora de aluguel, que é R$ 600. Eu coloquei aqui em outra parte, mas eu acho interessante colocar aqui na parte da evolução, que já fica tudo sucinto em um local só, as informações. Então, já sabemos que ela recebe só R$ 1.300 por mês do Bolsa Família, ela tem um aluguel para pagar de R$ 600 e ela tá 2 meses sem receber. Ela vai ficar, né, 2 meses sem receber o Bolsa Família. E aí, aqui, por fim, né, finalizando o nosso registro, após a avaliação técnica, foi decidido pela abertura do acompanhamento no PAIF, a fim de apoiar o núcleo familiar durante o período de suspensão do Bolsa Família. Então, eu já falei aqui que eu identifiquei a demanda, uma demanda a ponto de abrir o acompanhamento e a periodicidade, então, o período que eu vou fazer este acompanhamento. Esse período, ele é geralmente de 6 meses, que é quando a gente linka lá no sistema. Mas pode ser para mais, pode ser para menos. Vai decidir justamente o técnico a periodicidade, né? A necessidade de aumentar, diminuir ou encerrar. Ademais, foi orientada sobre o pedido de pensão via Defensoria Pública e acordado o encaminhamento de recurso alimentar quando houver, né, disponibilidade. Ou seja, eu tô vendo que essa pessoa vai ficar sem renda, então eu vou fazer um encaminhamento de recurso alimentar, que é a cesta básica, enquanto houver disponibilidade, né? Porque tem essa questão também, tem que ter a cesta. E no município que eu atuo, por exemplo, a cesta é oriundo de doação, então não é certeza que vai ter sempre. Mas é uma das intervenções aqui colocadas. Aí eu vou deixar um tempo para vocês pensarem um pouquinho, a partir desse relato, quais foram as vulnerabilidades que vocês conseguem identificar aqui. A questão de vulnerabilidade, né, é um termo, assim, uma questão muito abrangente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos que são questões de vulnerabilidades. Por exemplo, desemprego. Desemprego é uma vulnerabilidade? Sim. Só que eu preciso também identificar, como assistente social no CRAS, quais são as vulnerabilidades que eu posso intervir.
Então, desemprego é uma questão latente, é complicado, impacta muito neste núcleo familiar, na questão da renda? Sim, mas é uma questão social. Eu não consigo intervir diretamente no desemprego, eu não consigo dar um emprego para ela e resolver a questão. Então, eu preciso também identificar os pontos de vulnerabilidade que eu, como assistente social do CRAS, eu consigo, de fato, intervir para amenizar aquela situação ou resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho esse papel aqui. Vou pegar aqui pra vocês. Esse papel aqui tinha lá no CRAS e aí eu pego como exemplo, só pra clarificar na hora de eu fazer o meu plano de intervenção. Então, tem a parte aqui da vulnerabilidade identificada, as ações a desenvolver dependendo da vulnerabilidade e o prazo para ser cumprido, para ser efetivado, para ser tentado intervir, né, naquela situação. E aí embaixo tem os compromissos assumidos pela família, porque também não basta o técnico fazer tudo, não tem como, a gente tem que trabalhar também a autonomia da família, a questão de resolutividade da família, tá? Então, compromissos tanto técnico, então do profissional, quanto também daquela família. E aí o prazo, né, do plano de ação, por quanto tempo vai durar aquele plano de ação. Aí, se você quiser dar uma exercitada, a partir do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, deem uma olhada nesta tabelinha aqui e pensem o que vocês escreveriam. Como ações a desenvolver, quais as vulnerabilidades identificadas e que de fato eu posso intervir, né? Então, se vocês quiserem dar um print aí, uma pausa e pensem um pouquinho. É muito interessante essa reflexão. Mas, caso você não queira, a gente já vai para a resposta final. E aí, eu tenho aqui a tabela já preenchida. Eu ia colocar aqui assim, ó, só que eu tô sem cola aqui. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui o que eu pensei diante deste caso fictício. Então, vamos lá. A primeira vulnerabilidade identificada é a questão da própria suspensão do Bolsa Família, que foi a demanda principal trazida, né? Então, a suspensão do Bolsa Família por 2 meses. O que eu vou fazer para intervir nessa situação? Então, quais são as ações a desenvolver? Eu vou fazer a abertura do acompanhamento do PAIF. Então, a partir dessa demanda trazida, eu decidi abrir um acompanhamento para acompanhar de perto essa família. O prazo eu coloquei 6 meses, porque quando a gente abre o acompanhamento lá no próprio sistema, ele coloca 6 meses, mas como eu disse, pode ser para menos, para mais, vai depender da avaliação técnica. Outro ponto interessante também, né, de vulnerabilidade identificada, é que a filha Gabriela, ela está fora da escola, está fora de uma instituição de ensino. Então, quais ações eu preciso, né, eu e a família, né, precisamos fazer para intervir nesta situação? Que é o quê? Fazer a matrícula da Gabriela na instituição de ensino mais próxima da residência. E aí você coloca o prazo, 1 mês, 2 meses, você que decide, né? Mas em torno de 1 mês. A outra vulnerabilidade identificada aqui foi a falta de renda por 2 meses, né? Ela, de fato, quando você tem a suspensão, você não recebe durante 2 meses. E depois que passar esses 2 meses, você não recebe esse retroativo, digamos assim. Você, de fato, perde a parcela daqueles meses. Então, falta de renda por 2 meses. E ações a desenvolver, concessão de recurso alimentar, ou seja, de cesta básica, durante o período de suspensão. Aqui eu colocaria até, né, de acordo com a disponibilidade, mas eu já coloquei aqui no nosso relatório, de acordo com a disponibilidade, se de fato vai ter ou não cesta. Mas quando tiver, ela já é uma família que está em situação de prioridade para receber um recurso alimentar diante da situação de vulnerabilidade em que ela está inserida. E aí o prazo 2 meses, porque é o prazo ali do período de suspensão. Então, você vai tentar cobrir as vulnerabilidades daquela família dentro do seu escopo de atuação. E aí, aqui embaixo são os compromissos assumidos pela família, né? Então, no caso, a Neide aqui iria fazer a matrícula da Gabriela. Ficou como responsabilidade dela fazer isso. E aí, o prazo, eu coloco 6 meses, porque é o que tá lá no sistema. Mas, novamente, depende muito. E aí, isso ficaria colado aqui no prontuário. E no final desse meu relato de atendimento, eu iria assinar aqui, colocar o meu carimbo como assistente social e fazer a minha assinatura. Ok.
Passamos o primeiro dia de atendimento. Aí nós vamos para o decorrer deste acompanhamento. Lembra que aqui eu tinha colocado de encaminhar sexta quando tivesse necessidade? Aí passou um tempo e dia 19 surgiu a disponibilidade. Então eu escrevo aqui: encaminhamento para retirada de recurso alimentar em 24/2. E aí você faz a sua assinatura, né, junto com o carimbo. Passou mais um tempo, dia 11/3. Então, ó, minha primeira anotação foi 11/2. 11/3 eu faço outra anotação, porque é muito importante a gente tentar ter essa proximidade para não se perder o caso, sabe? E aí, depois de um mês, a gente fez o quê? A gente entra em contato com ela para ver como estão as coisas. Então, na presente data, foi feito contato telefônico a fim de saber se Neide já fez a matrícula de Gabriela. Ponto. Referiu que, ao ir à escola, disseram que não tinha vaga. O que acontece aqui? Ter vaga para as crianças e adolescentes é um direito, é obrigatório. Então, como intervenção profissional, foi orientada a comparecer no conselho tutelar, para ela conseguir, de fato, pleitear essa vaga, porque a criança não pode ficar fora da escola, tá? Então, ela tem direito de acesso à educação. Então, é preciso que esse direito seja, de fato, concedido. Aí, vamos supor, passou um tempo, dia 18/3. Neide compareceu ao serviço para relatar que conseguiu a vaga de Gabriele e trouxe uma cópia da declaração de matrícula, anexada no fim deste prontuário. Além disso, foi feito o encaminhamento de recurso alimentar para dia 24/3. Então, o primeiro recurso foi no mês de fevereiro, que é quando ela veio, e o segundo já no mês de março. Então, a gente está cumprindo aqui a nossa parte dos acordos, né, dos compromissos feitos entre a família e entre o próprio técnico ali diante do caso. Então, a gente já viu que já foi feito a parte do recurso alimentar, que era o prazo de 2 meses, então foi de fato cumprido, e que ela conseguiu fazer a matrícula. Era de 1 mês, houve um atraso ali por questões da rede, mas depois ela conseguiu fazer de fato a matrícula. Então, já temos aqui 3 das nossas vulnerabilidades identificadas, a gente conseguiu intervir de forma efetiva. E aí, no dia 15/4, depois de um tempo, no próximo mês, né? Então, passou o primeiro mês de suspensão, fevereiro, o segundo mês de suspensão, março. E aí, como ela resolveu a questão aqui da matrícula escolar, no mês de março, Neide referiu que voltou a receber o repasse do Bolsa Família. Sendo assim, após avaliação técnica, foi encerrado o acompanhamento PAIF, já que a situação que levou à suspensão do benefício foi cessada e não foram identificadas outras demandas no momento. Então, vocês entendem aqui o motivo do porquê que a gente tem que fazer uma abertura, qual é o acompanhamento, como é feito o acompanhamento, quais são os acordos. Eu não posso abrir um acompanhamento só porque a pessoa trouxe uma demanda de cesta básica, por exemplo. Porque, primeiro, né, a cesta básica não é certeza de ter sempre no CRAS, é oriundo de doação. Então, eu não posso garantir isso para a pessoa, porque não é algo que eu tenho garantido como técnico. Então, eu não posso abrir um acompanhamento só para isso, porque o acompanhamento PAIF tem uma finalidade, e a finalidade vai depender de cada caso. Neste caso, foi durante a suspensão ali, o período de suspensão do Bolsa Família. Se ela apresentasse outras demandas aqui, aí eu poderia continuar esse acompanhamento trocando a demanda. Então, a primeira demanda, né, a demanda inicial já foi cessada, mas ela trouxe outras questões. Então, eu vou continuar ali no acompanhamento. Outra coisa que pode acontecer também, finalizei aqui o acompanhamento. Passou um mês, ela traz outra demanda que seja passível de acompanhamento. Eu posso reabrir e continuar este acompanhamento. Mas isso daqui é só um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Eu coloquei as datas bem espaçadas para vocês entenderem mesmo como que seria um acompanhamento. Não é algo pontual, não é algo que se resolve só um mês. São meses de acompanhamento, às vezes são anos. E às vezes tem situações que a gente sabe que não vão ser de fato superadas. Então, a gente faz um acompanhamento bem prolongado.
Bom, é isso, falei demais, eu espero que tenha dado para entender e para vocês terem noção de como que funciona ali o assistente social no CRAS. É claro que tem várias outras questões, tem o serviço de convivência, enfim, tem várias outras questões referentes a isso. Isso daqui é só uma partezinha como pode dizer, do trabalho do assistente social em uma área de atuação. Então, é tipo assim, um pedacinho do iceberg de uma determinada região. Entendeu? Mas é isso, eu espero que vocês consigam entender na prática como é a atuação do assistente social. Eu acho que falta muito isso, assim, nas redes sociais, porque eu vejo que as pessoas, assim, no geral, né, elas comentam sobre o trabalho do assistente social, falam das coisas, falam da parte técnica, mas a parte prática mesmo, a parte do cotidiano profissional, eu acho que peca, falta um pouco. Então eu tento trazer ao máximo pra vocês, tá? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas as informações aqui são muito ricas e eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Deixem a opinião aqui de vocês, o que vocês acharam, se vocês acharam legal, se acha que falta alguma coisa, o que poderia ser melhorado. Não é perfeito, eu não consigo preencher isso daqui tudo. Eu tenho mais de 23 famílias, se eu não me engano, atualmente, e cada família tem uma quantidade de pessoas. Então, na verdade, não é 23 pessoas que eu acompanho. 60, 70. Tem um núcleo familiar que eu acompanho que só nele tem 9 pessoas. Então, é muita coisa. A gente não consegue preencher tanto isso daqui de forma completa, mas as informações principais precisam estar aqui. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui de forma sucinta, rápida, mas que seja também compreensível mais ou menos a lógica por trás de um registro. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer também um vídeo especificamente falando sobre registro, o que colocar, o que não colocar, como escrever, né? O que analisar pra colocar aqui como registro, porque tem questão de ética e sigilo profissional. Então, nem tudo que acontece em um atendimento a gente tem que registrar, colocar aqui, até porque a gente não sabe quem vai ter acesso a isso daqui futuramente, né? E outra coisa também é que, por exemplo, às vezes os atendimentos duram 1 hora. Não dá pra você escrever 1 hora em relato aqui, entendeu? Então você tem que saber o que captar dentro do atendimento e o que escrever. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho sobre esse prontuário. Eu vou deixar o link nos comentários para vocês terem acesso ao PDF, se vocês quiserem ver mais de perto. Tem várias coisas aqui que eu acabei não mostrando para ser um vídeo mais rápido, mas os pontos principais eu decidi aqui trazer para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!